Meu tema é vida sobrenatural, uma realidade. Amém? Nós estamos ouvindo desde ontem falarmos sobre o sobrenatural de Deus. E o pastor Lamartine ministrou o sobrenatural na essência do Deus Trino. Pastora Marluce ministrou o sobrenatural na área de profecia, declaração daquilo que queremos e que temos e que precisamos crer no sobrenatural. E pastora Lilian ministrou hoje sobre fé, porque sem fé você não pode chegar ao sobrenatural. Cada um de nós é diferente, cada um de nós prega de uma maneira, e hoje nós vamos ver agora como a vida sobrenatural é uma realidade. Em geral, o que acontece na nossa vida em geral, a criança, quando nasce, quando cresce, muitas vezes ela recebe instrução dos familiares sobre o sobrenatural de uma maneira totalmente errada. São músicas, são histórias, são música do boi, boi, boi da cara preta para ela dormir, né? Graças a Deus eu não tive nada disso, nem fiz nada disso com meus filhos, nem com meus netos. Lembrando de algo, às vezes a gente faz sem querer, isso está me vindo à mente agora, quando meus filhos eram pequenos, eu cantava para eles assim, uma musiquinha que a gente trabalhava com criança na escola, na igreja, no departamento infantil, e eu aprendi isso, e quando ele nasceu eu cantava, cuidado, mãozinha, com olhinho com que vê, cuidado, boquinha com que fala, cuidado, mãozinha com que pega, cuidado, pezinho onde anda. Eram repetidos, né, em estrofes, porque o Salvador no céu está olhando para você. E eu cantava aquilo, e ele dormia numa boa. Nasceu meu neto, filho dele, eu estava cantando para o Davi essa música. E o meu filho chegou e disse assim, mãe, por favor, para de cantar essa música. Eu falei, por que, meu filho? Mãe, você não sabe como eu tinha medo. Eu via o Salvador no céu, vestido de branco, com a mão assim, olhando para mim. Falei, Senhor, uma música que a gente aprendeu na igreja. Então, assim, ninguém está livre de passar, muitas vezes, aos filhos um certo medo do sobrenatural. Então, muitas vezes, as pessoas crescem e ficam com aquele receio de ter um contato com aquilo que é sobrenatural. Não, Deus me livre de eu ver anjo. Imagina, me disseram que se eu vir anjos, eu vou ver demônios. Não. Muita gente tem esse medo. Não quero sonhar. Não quero porque eu não sei se Deus vai falar alguma coisa ruim para mim. E Deus não faz isso. Deus é Deus de amor. E quando você recebe alguma revelação, algum sonho, alguma visão que não seja tão agradável, é para você orar e buscar por que está acontecendo aquilo, se é para você quebrar, se é para você orar na vida de alguém. Amém? Muito bem. Então, o que é uma vida sobrenatural? Veja bem, sobre é acima, sobre é além. Além do natural. Nós vamos ver daqui a pouco mais um pouquinho sobre isso. Mas eu queria dar exemplos que você pode pensar assim, bom, a gente está falando tanto do sobrenatural, todo mundo fala sobre o sobrenatural, mas na Bíblia acontecia isso, mas não era desse jeito como agora. E eu queria citar quatro passagens da Bíblia que falam de sobrenatural. Primeiro é o exemplo de Moisés. Êxodo 3, 1 a 6. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo,
irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar a Deus. Nesse trecho, você pode ver que Moisés estava ali apacentando o rebanho de Jetro. Normal, ele viu uma árvore queimando, um arbusto. Ele podia ter achado assim: epa, está pegando fogo, será que eu tenho água aqui para jogar nessa sarça? Você talvez fizesse isso. Moisés tinha sido criado em palácio. Moisés apenas estava começando a receber algumas instruções através do seu sogro, mas ele não tinha todo o conteúdo, ele não tinha toda a revelação. E ele olhou, ele podia ter olhado para aquela sarça e ter dito assim: ai não, vou pegar meu cântaro e vou jogar água e vou queimar. Mas ele falou: eu vou olhar essa maravilha, eu vou até lá. Ele não teve medo de algo sobrenatural, de algo que queimava só num ponto e não se espalhava. E ali, quando ele chegou, Deus falou com ele. E ele, na mesma hora, disse: eis-me aqui. Vamos chegar ao final dos outros e eu vou mostrar como que nós temos que reagir numa hora dessas. Só que ele temeu olhar para Deus, porque o sobrenatural, ele é tão maravilhoso certas horas, que você diz assim: é isso mesmo, Senhor? Nós temos também o exemplo de Elias, que está em 2 Reis 2, 9 a 12. Elias estava para ser tomado. Os profetas sabiam, os discípulos dos profetas sabiam, Eliseu sabia, não queriam porque gostavam de Eliseu, mas Deus já tinha sinalizado que Elias ia ser arrebatado, tá? Então, nesse tema aqui, versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Eliseu não era bobo, não, ele queria muito mais. Só que se ele recebe mais, ele tem que dar mais, né? Mal sabia ele o que ele ia passar. Mas ele pediu, amém. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se te fará. E ele disse: ok, né? Aqui não está, não, mas ele deve ter dito: tá bem, pode deixar, Elias, eu quero ver. Né? Ele era um profeta, profeta é aquele que vê. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Todos vocês conhecem a história. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando suas vestes, as rasgou. Gente, ele ficou feliz porque ele viu, né? Ele pediu algo a Elias. E Elias disse: se você me vir quando eu for tomado, você vai ter porção dobrada. E ele creu naquilo e ele viu os carros vindo buscar Elias. Mas, ao mesmo tempo, ele rasgou as vestes. Por que ele rasgou as vestes? Porque rasgar as vestes é sinal de tristeza. Quando alguém morria, as pessoas rasgavam as vestes na época bíblica.
na época do Velho Testamento. Então, ele rasgou as vestes, e falou assim, não tenho mais o meu companheiro, não tenho mais o meu mestre, não tenho mais aquele em que eu posso perguntar as coisas que eu gostaria de perguntar. Porque dali para frente era ele e Deus, amém? Não tinha mais ninguém. Aí você pode pensar assim, epa, tem horas que é assim mesmo comigo, e é assim mesmo que deve ser. É assim mesmo que deve ser, nós vamos ver lá na frente algo para nós hoje. Temos o exemplo de Pedro, em Mateus 14, 25 a 30. Eu estou mostrando duas pessoas do Velho Testamento, uma do Novo Testamento e uma na época de Cristo, e depois você vai ver uma outra no tempo depois que Jesus partiu. Exemplo de Pedro, Mateus 14, 25 a 30. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, vamos repetir? Tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele colocou um se. Pedro ainda não estava pronto para seguir tudo que o Senhor fosse mandar a ele. Ele disse, se é você, eu vou, me manda. Muitas vezes nós dizemos assim, Pai, se é o Senhor, me dá uma confirmação. Não é verdade? Gente, há coisas na minha vida, eu tenho alguma experiência de situações sobrenaturais, sabe? Tem uma até que eu gostaria muito de contar aqui, mas não posso por causa do tempo, e também foi algo que eu passei quando eu estava viajando. Mas, queridos, há momentos que a gente fala assim, Pai, isso é tão tremendo, me confirma, é da minha cabeça, não é da minha cabeça? Assim fez Pedro. Pai não, Jesus, és tu, Senhor, manda que eu vá. E ele disse, vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Olha bem, hein? Moisés temeu, Eliseu não temeu, mas rasgou as vestes, ou seja, ficou com medo de não ter mais aquele homem com ele, aquele profeta com ele. Pedro teve medo e, começando a submergir, gritou. Gritou o quê? Mais forte. Amém? Ele teve medo. Ele não creu completamente, porque ele viu aquilo assim, meu Deus, não, isso não é para mim. E muitas vezes nós temos isso nas nossas vidas. O Senhor está nos dando o sobrenatural para a gente caminhar e a gente não está entendendo. Não é verdade? Todos nós passamos por isso até chegarmos a um ponto em que vamos crer no sobrenatural de olhos fechados. Porque o sobrenatural, nós vamos ver daqui a pouco, é mais do que natural. Por fim, nós temos o exemplo de Felipe. Felipe estava em Jerusalém e ele estava caminhando para ir para Gaza. No caminho, Deus falou para ele assim, acompanhe aquela carruagem que vai ali. Na mesma hora, Felipe ouviu Deus e disse, vou. Chegou ali, ele viu dentro da carruagem um eunuco, oficial da rainha Candace, que estava vindo de Jerusalém porque tinha ido adorar a Deus ali. E ele caminhou, carruagem caminha devagar, né? Principalmente naquela época, ele caminhando ali, ele topou com um cara dentro da carruagem. E o oficial da rainha olhou, o eunuco olhou para ele e disse assim, você pode me explicar uma coisa? Eu estou lendo algo aqui que eu não estou entendendo.
E ele estava lendo o profeta Isaías exatamente quando Isaías fala sobre a morte de Jesus. Profetiza o que aconteceria com Jesus. Então, esse é o ponto que nós vamos ler. Atos 8, 39 e 40. Quando saíram da água, desculpe, não é isso não, eu tenho que falar mais um pouquinho. Aí ele foi lá, conversou, mostrou, e ele disse, não estou entendendo quem é essa pessoa. Eu creio, eu fui adorar a Deus, mas eu não entendo. Ele disse assim, é Jesus. E pregou Jesus para ele. E aí ele disse assim, que me importa que eu seja batizado? Posso? E logo em seguida tinha água, imagina. É sobrenatural também tudo isso, porque quem já foi a Israel, já fui 4 vezes, sabe que ali não tem quase rio, não tem quase água. Na mesma hora a carruagem parou, o eunuco desceu, Filipe o batizou, e agora vem o texto. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. E Filipe veio a achar-se em Azoto, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Filipe era um dos discípulos, ele acho que ficou tão feliz com aquela experiência, ele nunca tinha ouvido acontecer isso, que ele ficou cheio de fé e começou a falar de Jesus para todo mundo. Ou seja, a gente viu alguns exemplos aqui de pessoas que temeram, de pessoas que se entristeceram e de Filipe que ficou, uau, que maravilha, eu quero mais. E muitas vezes essas experiências acontecem e as pessoas não gostam. E as pessoas não estão prontas. Ontem, uma bênção no final da oração da pastora Marluce, eu nunca vi, gente, eu estou nessa igreja, 300 anos. Aqui nesse púlpito é a primeira vez que eu subo para pregar. Mas eu nunca vi tanta gente caindo num congresso como ontem. Inclusive homens. Eu punha a mão, ploft. E algumas pessoas, por muitas vezes mente, razão, essas pessoas se prendem. E até dizem assim, não gosto não, porque eu fico assim, Falei, é para ficar assim mesmo. É para ficar assim, é para receber o Espírito. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Não eu. Eu aqui não sou nada. Nada tenho que não tenha recebido do Senhor. Nada sou que Ele não me tenha feito. Durante todos os 23 anos que eu dei aula no Ágape, num curso, em alguns cursos e depois no meu próprio curso, eu entrava na sala de aula e eu dizia, gente, eu não sou nada. Vocês podiam estar aqui como eu, mas Deus me escolheu. Nada eu tenho que eu não tenha recebido de Deus. E nada sou. E tudo isso que está aqui vem do trono de Deus, não vem de mim. Mesmo as experiências, mesmo os testemunhos vieram e vêm por causa dele. Não por mim. Não a nós, mas ao Senhor da glória. Então, é maravilhoso você poder ter essas experiências. Mas nós temos, é o meu segundo ponto, que entender o sobrenatural. Entendendo o sobrenatural. Ouvimos muito sobre o sobrenatural, tudo maravilhoso, um se encaixando com o outro. Mas eu vou tocar nesse ponto agora. O sobrenatural, que é acima do natural, não é verdade? Sobre é acima. Está por cima, ou seja, poxa, não entendo. Deveria ser o seu natural todos os dias. A experiência que você tem de ver anjos, de ter visões, devia ser uma coisa tão natural como Moisés teve depois que começou a ter as experiências com Deus. Até a pastora Lilian citou Moisés no Mar Vermelho.
até no Mar Vermelho, que era uma coisa absurda. Já pensou o medo? Você ia caminhar ali? Só com muita fé em Deus e no líder que estava te levando. Porque abrir o mar, abrir o rio, não era fácil. E Moisés foi até o final, crendo naquilo que Deus tinha para ele. Mas eu vou dar um exemplo de sobrenatural. Eu acho que eu estava conversando com a pastora Marluce, com a apóstola Lilian, todo congresso, seja ele qual for, tem que ter experiência, tem que ter testemunho, porque os testemunhos levantam a nossa fé. Se você hoje chegou aqui ou desde ontem você está meio assim, você vai ver que isso é comum, isso é normal e acontece e pode acontecer com você. E ontem eu me emocionei. Eu não chorei porque eu não podia. Quando a pastora Marluce começou a falar do Mateus, eu passei por uma experiência semelhante, sobrenatural. Minha filha Tatiana já tinha um filhinho de 2 anos e pouco. Tinha perdido um bebê com 11 semanas quando nós estávamos na Holanda. Foi terrível. Depois, quando engravidou de novo, 1 semana depois de saber que estava grávida, tornou a perder. E, por fim, engravidou. Na época, Deus disse a ela que ela teria uma filha. E era uma menina a criança. E houve um dia, eles tinham célula na casa deles, e o meu filho morava ao lado, né, num condomínio, também tinha célula no mesmo dia, cada um com um grupo. Meu marido ia, olha bem, hein, como a gente tem que prestar atenção no sobrenatural de Deus e dizer, sim, Senhor, vamos. Eu estava no shopping com meu marido. E ele falou assim, vamos lá ver os bebês? Os bebês eram o Davi com 1 ano e pouco e o João Pedro com quase 3, por aí. Eu falei, não vamos não, porque hoje é dia de célula. Vamos chegar lá, vamos atrapalhar. Não, porque vamos. Não, porque vamos. Não, porque vamos. E estamos andando na Raposo em direção à nossa casa e à casa deles. Ele falou assim, vamos sim, estou com saudade das crianças. A gente pega as crianças e fica num dos quartos e não vai atrapalhar ninguém. Eu falei, tá bom. Meu marido, sacerdote, eu tenho que ser submissa, tinha que ser submissa, principalmente quando ele era muito veemente. Fomos. Chegamos na casa da minha filha, ela tinha perdido toda a água da bolsa. Ela estava com 24 ou 25 semanas, no máximo. Não lembro agora. Pastor Daniel tem um livro em que ela escreveu o testemunho. Eu morro de pena, pastor, porque esse livro, você fez uma dedicatória para mim, esse livro sumiu. Eu não tenho mais, eu emprestei para alguém, esse alguém nunca me devolveu. E eu não consigo outro porque acabou, ele não fez nova edição. Mas é um livro tremendo. Senhor, por que tanta demora? E aí, o que acontece? Chegamos lá, minha filha estava desse jeito. Aí o Zé Carlos falou assim, fico eu com as crianças, o pessoal da célula dela passou todo para a célula do meu filho, ele ficou com as crianças e com as babás, e eu, Márcio e Tatiana, na época, lógico, ela era casada, hoje ela não é mais, e fomos nós para o hospital. E no carro, lá atrás, deitada, ela dizia, Senhor, o Senhor me prometeu uma menina, como eu posso dar esse exemplo? Eu sou uma evangelista, eu preciso de testemunhar que o Senhor vai salvar essa criança. E eu dizia, filha, calma, calma. E a gente orando. Chegamos no Einstein, imediatamente ela foi para o 4º andar, que é um andar que a gente sabe que é um preparo ou para abortar ou para nascer fora da hora. Avisou imediatamente ao médico, chamava Dr. Jesus. Cara famoso, faz conferências, não mais atende. A mãe dele era testemunha de Jeová e ele não cria em nada. Mas lá foi chamado.
E eu ali com o Márcio, ela deitada, e nada dele chegar. Aí chegou uma enfermeira, quando vimos, crente, mas não podiam falar, as pessoas não podem falar. Então, quando ela me viu orando, ela disse assim: eu estou concordando com você. E eu orava naquela barriga, e eu ungia aquela barriga, porque eu cria que a criança ia nascer e sobreviver. A minha filha cria que não ia nascer e que ela ia continuar com um bebê na barriga. Cada um cria de uma forma, mas o importante era crer. E eu orando, e o meu genro ali com a mão, de repente ele falou assim: Dona Clícia, ele me chama de Dona Clícia, eu estou vendo uma cachoeira. Falei, glória a Deus, glória a Deus. Nisso o médico chegou e falou assim: bom, Tati, eu te conheço. Você é muito forte. Você tem sido forte. Então, eu vou te dizer. Ou esta criança nasce e vamos ver o que dá, se tiver 500 gramas, ou vamos tirar. E eu disse, não vai tirar coisa nenhuma. E nisso vinha a enfermeira com o cardiotoco, que é para ver como está o coração da criança. Ele disse assim: não ponha cardiotoco, não quero dar esperanças a ela. E nisso ela subiu para fazer ultrassom. Gente, naquela época, a menina tem 14 anos hoje, eu não sei como é hoje, mas naquela época, ultrassom num caso desses era imediato. Ela levou 2 horas para fazer o ultrassom. 2 horas. Ela deu esse testemunho aqui no dia que ela apresentou a Luísa, os antigos devem ter visto. E ela dizia assim para Deus: Senhor, por que tanta demora? Senhor, por que tanta demora? E Deus falava assim: filha, estou completando a minha obra. E nós lá embaixo, Flávia, noiva do Herman, para casar dali a 2, 3 meses, orando, e crendo, e orando, e crendo. Daqui a pouco, entra ela, no quarto já do 8º andar. Toda linda, bonita, de cor-de-rosa. Mãe, Flávia, tudo bem. Márcio, tudo bem. Falei, glória a Deus. E o médico? Calma. Isto é agora. Vamos esperar. Entre mentes, entre isso e antes, quando o médico foi fazer o ultrassom, ele falou assim para o doutor Jesus: doutor Jesus, não estou entendendo o senhor. Me admira o senhor. Um homem com isso, com aquilo, que faz conferências aqui, ali e acolá. Como o senhor traz essa moça? A barriga dela tem mais água do que deveria ter nesta gestação. Glória a Deus! Por isso eu quase chorei quando Marluce falou. Porque naquela hora eu não sabia se eu chorava, se eu ria. E ele disse assim: a criança está nadando. Está nadando. Aí, quando o doutor Jesus falou isso, eu virei para ele e falei assim: doutor Jesus, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E Deus vai completar a obra. Mas vamos esperar 5 dias de hospital. Ou seja, imóvel como sua nora. Eles colocavam módese hospitalar, pesavam o módese antes de pôr nela, para ver se depois que tiravam, estava com água. O módese pesava menos. Isso é Deus. Isso é o sobrenatural de Deus. E minha filha ficou ali 4 dias imóvel. E foi para casa e ficou 3 semanas imóvel. E eu cuidando dela. Levantava para tomar banho, deitava. Eu lavava a cabeça dela, enfim. Ela só levantou para o casamento da irmã e voltou e ficou de repouso até o final da gravidez. Deus é Deus. Então, isso é um exemplo muito forte
como a Marluce falou ontem, família. É difícil, sabe por quê? A mente muitas vezes entra. O médico, para ele dar um diagnóstico e crer que Deus vai curar, é mais difícil para ele. Porque como médico ele conhece tudo. Meu avô era médico, então eu conheço muita coisa, eu fiz um curso de biologia, então estudei biologia na faculdade, então há coisas que você tem que lutar contra a sua mente e deixar a mente de Cristo, eu vou falar isso daqui a pouco. E nesse aspecto, dentro da área de cura, porque eu tenho muita experiência nessa área, há pouco tempo atrás, o pai de uma amiga, de uma discípula, foi internado com pneumonia. E quando eu soube, ninguém tinha ido visitar essa pessoa, nem os familiares. E eu sabia que ele estava ali internado, e eu fiquei, puxa vida, ninguém vai, ninguém foi orar. Ninguém foi orar, não, eu orei. Não, eu... Falei, teve um dia lá que Deus falou assim, é hoje, você vai lá. Você vai lá, peguei um Uber, nem fui no meu carro, visitinha de médico, papum. E esse senhor, ele é crente, mas foi da nossa igreja, já não é mais, enfim, isso não importa. E eu cheguei lá, não vou entrar nos detalhes iniciais, cheguei, entrei no quarto, ele estava lá, ele ficou super feliz porque me viu ali, eu falei, eu vim orar por você, levei um livro para ele, para levantar a fé, e disse, eu vou orar por você. E o que estava acontecendo? Ele estava bom da pneumonia, mas os elementos sanguíneos, o que precisava estar alto estava baixo, o que precisava estar baixo estava alto. Então tinha que haver um equilíbrio para ele ser liberado, para ele ter alta. E eu falei, ó, eu vou orar por você para que todos os seus elementos sejam equilibrados. Ele tinha tido pneumonia, lógico que eu não ia tocá-lo, ele estava sentado, eu falei, fique sentado. E eu comecei a orar. Só que ele levantou, eu estava de olho fechado, eu vi quando ele levantou e ele pôs as mãos na cabeça dele. Eu falei, oh meu Deus, ele está se abençoando, né? Porque eu não o toquei. Então eu pus a mão no coração dele, já que ele tinha levantado, né? Ele não podia levantar, mas ele levantou e pediu ao Senhor, Senhor, estabiliza tudo que precisa ser estabilizado aqui nesse corpo. Na área espiritual, na área emocional, tudo. Acabou dali, amém, aleluia. Ele, quando eu entrei, ele já falou assim, nossa, estou vendo uma luz neste quarto, que maravilha que você está aqui. Eu falei, calma aí, começa com elogios, não. Não, porque isso, porque aquilo, não. Vim orar por você. Fui embora. No dia seguinte, o médico que o atendia, e que foi o que atendeu meu marido naquele mesmo hospital, entrou lá e falou assim, epa, o que aconteceu nesse quarto? O que houve aqui? Não, porque os exames do seu pai estão perfeitos. De um dia para o outro. E aí, a filha falou assim, não, é oração. E esse senhor, doutor Júlio, eu falava muito de Jesus para ele quando eu estava lá, com meu marido. E ele disse, porque esse quarto está com uma atmosfera diferente. Aí ela falou, é oração. E ok, glória a Deus, glória a Deus. Falei, amém, Senhor, o Senhor usa a gente nem sabe que está sendo usado, a gente ora, faz o que Deus manda e acabou. Não tem que ficar, faz, não faz, fez, não fez, vai ser curado, não vai ser curado. Você fez sua parte. Aí passou um tempo, acho que 3 semanas depois, na minha célula, essa pessoa deu um testemunho. Este homem tem leucemia crônica há anos, anos e anos. Volta e meia está fazendo químio, volta e meia está tomando remédio aqui, dali, acolá, não morre, mas tem esses problemas. Que ela não me ouça, mas ela está me ouvindo, pior que está. Bom, desculpe, viu, querida? Não vou dizer quem é você, mas desculpe. Mas é isso aí. Não morre, né? Porque Deus não quer. Foi a hematologista, ela virou-se para ela e falou assim, o que aconteceu com o seu pai? Ela disse, por quê? Não tem mais leucemia. Glória a Deus! Quando eu pedi que se estabelecessem os elementos daquele corpo, espírito, alma e corpo, tudo foi estabelecido.
E ele foi curado. Agora, a obra emocional, a obra espiritual, cabe ao Senhor fazer, né? Muito bem. Agora, terceiro ponto. Não, aqui. Veja bem, nós estamos falando, entendendo o sobrenatural. Então, eu falei que o sobrenatural deve ser natural. Né? Para mim, aquilo foi assim. Mandou, faz. Mandou, faz. Mandou, faz. Eu não tenho dificuldade em obedecer a Deus. Sempre fui submissa aos meus pais, à minha família, ao meu marido, e não tenho dificuldade em obedecer a Deus. Então, mandou, eu faço. Mandou, eu faço. Mandou, eu faço. Ainda que às vezes assim, és tu mesmo, Senhor? Porque o diabo, ele tem ciladas na sua vida, né? Mas Jesus, o pastor ontem falou isso, ele veio como homem, ele era Deus. Ele se despojou, mas veio como homem. E tudo que ele fez, mesmo depois de batizado, foi como homem que tinha o Espírito. Então, ele curou, ele expulsou demônio, ele multiplicou os pães. Então, ele agiu sobrenaturalmente dentro do natural, que é o que nós temos que fazer. O sobrenatural tem que ser normal. Se aparecer um anjo na minha frente aqui, eu vou dizer, oi, tudo bem? Eu queria muito ver anjos. Olha, eu oro há anos para ver, ter visão aberta. Não tenho. Tenho visão na mente, tenho revelação, tenho sonho, mas não tenho. Mas se tiver que ver um demônio, eu vejo. Eu vejo demônio assim, não de visão aberta. Mas glória a Deus, é o que Deus quer para mim e que tem para mim no momento. Mas eu não tenho problema algum se eu tenho que ver um anjo. Quando meu marido faleceu, em 2015, em fevereiro. Muito rapidamente, 45 dias ele foi. E quando eu fiquei 4 dias na casa da minha filha, quando eu voltei para casa, no primeiro dia que eu acordei de manhã, eu falei, pai, na cama ainda, pai, envia-me um anjo para esse momento, para estar comigo, para que eu possa viver esse momento tranquilamente, para que o Senhor me ajude a passar o luto e me mostre o tempo de luto, porque todo mundo tem que ter um tempo, cada um tem um. Eu tive um luto, não vou entrar nos detalhes do luto, mas eu falei, pai, envia um anjo para poder estar à minha volta nesse momento, para que eu faça tudo o que tu quiseres que eu faça, para que eu tenha equilíbrio em tudo que eu preciso fazer. Na hora, deitado orando, eu vi um anjo em pé na minha cama, assim, eu via ele da cintura para cima e ele era baixo. E ele estava vestido com uma roupa caque, feito um soldado, dava a impressão de um peruano, um colombiano, com as faces desse tipo de gente, desses países. Cabelo preto lisinho, partido ao meio, rabo de cavalo aqui amarrado. Eu falei, hã? Falei, hã? Anjo? Esse? O Senhor já me mostrou os outros. Pessoas já viram anjos à minha volta quando eu ministrava no Ágape. Estou vendo um anjo assim, 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 assim. Amém? Eu falei, pai, que isso? Olha, acepção de anjos. Deus falou assim, este é o chefe de todos os outros anjos. Aí eu, ai meu Deus, me perdoe. E até hoje eu sei a imagem desse anjo. E como eu disse a vocês, não vou contar aqui, que é uma experiência muito profunda, nem todo mundo pode entender. Passei por uma experiência durante 4 meses, depois Deus foi mostrando as coisas que estavam acontecendo, como iam ser. E quando eu tive a revelação final, eu falei, pai, eu preciso de um anjo para esse tempo. E hoje, quando a gente estava cantando e a Lilian estava pregando, o Espírito de Deus falou para mim assim, filha, sabe aquela palavra que eu te dei, depois de tudo que você passou? Hoje está sendo cumprida. Eu falei, amém, Senhor. Aí eu falei, pai, eu quero um anjo agora para esse tempo.
Aí veio o mesmo anjo. Só que a roupa dele era diferente. Era uma roupa meio azulada, azul marinho, ele tinha insígnias. Ele falou assim, ele foi promovido para poder estar do seu lado. Falei, glória a Deus. Então, gente, a gente tem que aceitar isso que Deus nos mostra, né? Porque temos que viver como Jesus, sobrenaturalmente no natural. Então, assim, você olhar para essa planta e dizer assim, eu quero que você dê fruto e flor agora e brotar. Ai, meu Deus, deu. Não, você falou, o sobrenatural de Deus veio. Né? Na prática, né? Porque eu estou querendo que vocês entendam a prática da situação. Muito bem, terceiro ponto. Aceitando o sobrenatural. Muitas vezes eu falei nisso. A nossa razão, a nossa mente humana, o espírito humano, ele luta contra o espírito de Deus. E você tem que pedir ao Senhor uma mente de Cristo. Você tem que pedir uma mente renovada. Você tem que quebrar circunstâncias e cadeias da sua vida. E muitas vezes você tem que quebrar sofismas na sua mente para você entender o que Deus está querendo fazer com você e usar você. Então, é a razão funcionando contra a mente de Cristo. E você tem que pedir, Pai, dá-me uma mente de Cristo, porque a Bíblia já diz que você tem a mente de Cristo. E você tem que tomar posse dessa mente, amém? E viver sobrenaturalmente quando as coisas acontecerem. Então, busque de Deus. Senhor, dá-me um capacete da salvação para que a minha mente seja protegida, blindada e tenha a mente de Cristo, como a palavra fala. Agora, o que eu queria colocar, como ter e viver a vida sobrenatural. Não adianta nada falar tudo isso que eu estou falando e não mostrar a você como você ter essa vida. Primeiro, você tem que ter comunhão com o Pai. Porque se você não tiver, você não vai ter essas experiências. Eu contei como foi a experiência do anjo no luto do meu marido, porque eu estava em comunhão com ele ali. Ele é um comigo, ele está comigo, o Espírito Santo está aqui agora, eu sei que ele está aqui. Ele está à minha volta, ele está em mim, ele está aqui na igreja, na unção que essa igreja está passando e está recebendo. Então, assim, você não pode dizer assim, não posso ter comunhão com o Pai, muito não, porque olha, eu tenho esse pecado, eu me sinto indigno. O que é isso? Jesus já levou seus pecados todos na cruz, você não tem que se limpar primeiro para depois ir se lavar com Jesus. Já pensou que ridículo? Eu vou tomar banho aqui primeiro para depois ir lá me limpar. O que é isso? Você já está limpo. Vocês já estão limpos. Pela graça do Senhor você está limpo. Ele já te perdoou do teu pecado passado, do teu pecado de hoje, do teu pecado de amanhã. Ele levou tudo, então você não é indigno. Você não pode deixar de procurar Jesus, de procurar comunhão com Deus, com o Pai, por causa de um pecado. Agora, rapidinho. Vida de adoração é o segundo ponto. Como viver e ter a vida sobrenatural. Você tem que ter uma vida de adoração. O que é adoração? Submissão, obediência. Derramar seu coração diante de Deus. Amá-lo. Adorá-lo. Ele ser o primeiro na sua vida. Isso é vida de adoração. É, ao mesmo tempo que você se inclina e o adora, como fala no Velho Testamento, shahá, você vai procurá-lo e abraçá-lo e beijá-lo, como diz o Novo Testamento, proskeneu. Porque o Pai procura proskeneu, adoradores, que adorem o Senhor em espírito e em verdade. E na adoração você recebe todas essas estratégias. Então, o que é uma vida de adoração? Já falei. Consequências de uma vida de adoração. Nós somos treinados quando você adora, quando você tem comunhão. Treinados para viver o sobrenatural. Deus vai te dar estratégia, sabedoria, direção, revelação. Entendemos o sobrenatural. Como a pastora Marluce entendeu, com o netinho dela, como eu entendi e não disse, Senhor, seja feita a tua vontade, qual é o teu propósito nessa área? O propósito de Deus é que aquela criança vivesse. O
propósito de Deus era que o Mateus vivesse. Amém? Então, quando você entende o sobrenatural, você pode viver o sobrenatural sem restrição. E você tem vitória como intercessor. Isso aqui está sendo promovido pelo Departamento de Intercessão, pelo Ministério de Intercessão, e eu tinha que falar nisso. Temos vitória como intercessores. Por quê? Porque quando você está diante do trono de Deus, quando você tem uma vida de adoração, quando você tem uma vida de comunhão, quando você entende o sobrenatural, você vai ser vitorioso quando você intercede. Porque muitas vezes você recebe direções absurdas. Orar assim? Não. Mas você ora. Jó estava lá todo mal, todo doente. Os amigos falando horrores para ele, até que ele entendeu alguma coisa. Mas ele orou pelos amigos. E o que aconteceu com ele? Tudo ele recebeu de volta. Uma estratégia que talvez você não orasse. Hoje você oraria, mas talvez naquela época você não oraria. Eu orar pelo meu inimigo? Não, hoje você ora porque você aprende isso. Mas nós temos, às vezes, revelações, e quem é intercessor aqui sabe, que são completamente absurdas. Olha, ora assim que vai ser assim. A gente ora e acontece. Não é, pastora Lília? Quantas e quantas vezes, né? E os intercessores, eu falo da minha parte, das células de intercessão, eles têm toda semana uma lista de objetivos para eles orarem durante a semana pela igreja, pela nação, pelo país. Então, a gente tem vitória, porque a intercessão traz o sobrenatural. E nós recebemos e oramos. E eu queria concluir, nós temos depois um tempo de oração, falando sobre o Salmo 132. Davi, ele estava levando a arca do Senhor para o Monte Sião. Até então, aquela arca não tinha tido repouso. O Salmo 132 não fala especificamente desse texto, mas cita algo relacionado. E nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é isso que a Bíblia diz? Aí você pergunta assim, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era bom, ele era isso, ele pedia perdão, ele se arrependia, ele lutou. Não, nada disso. E nesse salmo você vai ter a resposta. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele levou a arca para o Monte Sião. E o que Deus queria era o repouso, porque Jesus é a arca. A arca representava Jesus e representa Jesus no Velho Testamento. Você porta a arca está em você. Onde você vai, a arca vai. Onde a arca vai, você tem que ir. Eu não posso correr não, que eu já não dá mais para correr. Mas você tem que ir. Tá? Então, Davi estava preocupado, porque ele morava em palácio e a arca estava jogada numa casa de cedros. E Davi fala assim, Salmo 132, 4 e 5. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada do poderoso de Jacó. Ele queria colocar a arca, que para ele era onde estava Jesus, ele queria colocar a arca num lugar decente, num lugar que era o lugar merecido para a arca. Ele queria agradar ao Senhor. Ele queria colocar aquela arca. E nesse salmo, você vendo essa perspectiva de Davi, lá no final quase, você vê a perspectiva de Deus. Ele mesmo escreve o salmo, ele mesmo escreve os primeiros versículos, ele mesmo escreve os últimos versículos, como Deus falando com ele, e ele diz assim, Salmo 132, 12, 15 e 16. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Abençoarei com abundância o mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ele deu essa palavra para Davi, mas essa palavra é para mim e para você. Se você souber colocar a arca no lugar devido,
Se nós soubermos colocar a arca no lugar devido, e a arca no lugar devido, Jesus no lugar devido, é no centro da nossa vida. Quando Jesus está no centro da nossa vida, ele passa a estar no centro da nossa igreja, e ele passará a estar no centro da nação. E em tudo seremos abençoados. Deus vai guardar a aliança para a nossa posteridade. Os nossos filhos se assentarão em tronos. Ele vai abençoar o seu mantimento, o meu mantimento. Fartará os pobres, não haverá pobre, porque nós vamos poder dar cada vez mais. Vestirei de salvação os seus sacerdotes. Quem são os sacerdotes dele? Quem são? Nós somos os sacerdotes, povo escolhido de propriedade exclusiva de Deus, reis e sacerdotes. Exultaremos, a minha tradução, uma outra tradução da King James, ela diz, celebrarão com júbilo os seus fiéis. Então, Davi trouxe a arca Jesus para o lugar certo, que era o Monte Sião. Nós temos que trazer Jesus para o centro das nossas vidas. Nós temos que trazer Jesus para o centro da igreja. Amém? Você pode ficar sentado? Nós vamos orar. E eu queria colocar o seguinte, tenho 7 minutos. Se você ainda não provou o sobrenatural de Deus, palpável, do dia a dia, se você quer isso na sua vida, vem aqui, nós vamos orar por você. Se você tem medo de olhar e ver um anjo, ou de ter uma visão, ou um sonho, e isso te põe com o coração saltando, vem até aqui. Nós vamos orar. Você vai ser grandemente abençoado. Vai chegando, eu vou começando a orar. Ori mashuri endara la mashuri kataramayra le bashuri andre le mas. Suri menekashara la bara labas. Se você não tem uma experiência com o Espírito Santo, você não sabe como falar com Ele, como se dirigir a Ele, como pedir a Ele para estar com você, como conversar com Ele como uma pessoa, venha também. Muitas vezes a gente se depara com perguntas dessa natureza, como pastores. Uri machara labá. Pai querido, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela unção que impera nesse lugar. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós queremos o Senhor dentro de nós. Nós queremos a arca em nós, Senhor. Nós queremos caminhar e a arca caminhar conosco, e nós queremos que ela caminhe dentro de nós, Senhor. Dá-nos, Senhor, dá-nos cada vez mais o entendimento sobre o sobrenatural, para que possamos viver em vitória, Senhor. Nesse momento agora eu ministro, Senhor, todo medo que muita gente aqui teve em criança, de todas essas circunstâncias que foram citadas, Senhor, que saia agora em nome de Jesus, e todas as emoções sejam equilibradas, e que todo mundo aqui, Senhor, esteja preparado, Senhor, completamente preparado para viver o sobrenatural, porque quando vivemos o sobrenatural, nós podemos sair de 4 paredes, Senhor. Nós podemos falar de Jesus e contar das suas maravilhas, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, eu quero abençoar a cada vida. Eu quero declarar vitória. Eu quero declarar o sobrenatural de Deus na vida de cada um agora, para a glória do Senhor, em nome de Jesus.